Olá pessoal, mais um vídeo aí do projeto WRP Online. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rotinas de segurança, tá? Eu dividi em dois subgrupos essa questão de rotinas de segurança, porque eu tenho a segurança que é tratada a nível lá de aplicação, e eu tenho a segurança que é tratada a nível de perfil de usuário dentro do próprio RP Online, ou seja, acessos, enfim, uma questão configurável interna e uma questão que a gente trata a nível técnico de programação, ou até configurações no servidor, tá? Então, do lado esquerdo, alguns tópicos a nível técnico, e do lado direito, alguns tópicos a nível de aplicação mesmo, tá? Bom, primeiro a gente tem que sempre partir do princípio que não existe nada 100% seguro, tá? Ainda mais online. Então eu falei em vídeos anteriores, o que a gente tem que procurar fazer ao máximo é dificultar, tá? Quanto mais a gente dificulta, mais torna difícil, o invasor fica mais preguiçoso, ok? Então a ideia é dificultar. Agora falar assim, o meu sistema é 100% seguro. Não existe, pessoal. Não existe mesmo, tá? Em algum momento ele vai sofrer na verdade, assim, em algum momento vai ser encontrada uma falha nele, tá? Bom, partindo desse princípio, vamos começar aqui do lado esquerdo, né? Começa no servidor, que é de fato isso mesmo. Começa no servidor. Principalmente quando a gente está falando aí em configuração de servidores Linux, tem a parte do firewall, quais portas você vai deixar aberta lá, né? Inclusive essa questão do Nginx, questão do SSL, que também nós já temos um vídeo falando sobre isso. Como nós usamos Postgre, é muito comum as pessoas instalarem, né, quando não é um profissional de configuração do servidor, ele faz a instalação padrão do MySQL, Postgre, qualquer banco, tá? Não só o Postgre. E deixa com as configurações padrão da instalação, desde o usuário padrão do Postgre, né, que já vem lá na instalação, porta de acesso, essa é uma das situações mais impressionantes, tá? Eu já tive um probleminha com isso, com porta de acesso, deixar a porta padrão, né, do Postgre, se eu não estou enganado, e era uma VPS de teste. A gente teve uns probleminhas com essa porta padrão, tá? Mas na verdade foi assim, eu contratei a VPS, foi um azar. 3 dias a gente teve um probleminha com isso daí. Mas enfim, são coisas que dá para se prevenir, tá? Mudar a porta padrão, desativar o usuário padrão, essas configurações de firewall do Linux. Então, começa muita coisa no servidor, tá? As configurações começam lá. Depois a gente traz para logs de acesso. A gente grava todos os tipos de tentativas de acesso no painel do WRP Online. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, desde usuário inválido, usuário inativo, usuário que não permite online, ou seja, dá para se monitorar as tentativas de acesso via login que estão sendo feitas lá também. Prevenção nos formulários, eu já citei em outros vídeos, os nossos formulários eles têm, entre aspas, uma data de validade, tanto formulários de cadastro quanto de pesquisa. Por quê? De tempos em tempos ele vence, então não dá para, ele não fica aberto para tentativas tanto de login quanto de invasão de robô para cadastro, ele tem uma data de expiração. Não vou entrar em detalhes técnicos isso aí porque é segurança, tá? Mas a maioria dos frameworks do mercado, principalmente em PHP, tem isso daí, tá? Senhas dos usuários. Bom, partindo do princípio que senha não pode ser criptografada, mas sim gerar um hash, tá? Então, se uma senha é criptografada, obrigatoriamente vai existir uma chave para retornar ela à forma normal. No caso da senha, não é legal isso. Gerar um hash, esse é o mais indicado, porque a ideia de um hash é que ele nunca poderá retornar ao estado normal, ou seja, eu nunca poderia visualizar a senha em letras e números, porque um hash ele só tem um caminho de ida. A ideia é que ele não tem um caminho de volta, então senhas é sempre em hash. Aí se o usuário quiser ver a senha dele ou gerar uma senha nova, né? Perdão, se ele quiser ver a senha dele porque ele esqueceu, vai gerar uma senha nova. Ele não vai ver a senha dele, porque o hash não volta mais. Essa é a ideia, tá? Senha não criptografada, sim gerar um hash dela. E também não é MD5 também, tá? Então essa é mais uma situação.
que tem que se levar em consideração. Aí do lado direito, perfil de acesso. A gente vai ver que a gente tem perfis de acesso dentro do WRP, onde o proprietário configura o que cada perfil pode acessar, entendeu? Porque é controlado as rotas e os menus, que é o tema de baixo. Tal perfil pode ver isso, esse perfil não pode ver isso. Esse perfil pode excluir, esse perfil não pode excluir. Logs de ações. Então, tudo que é feito de cadastro, exclusão, alteração, é gravado um log também em outra tabela, para ser feita auditoria também. Quem excluiu o quê? Quem alterou o quê? Que hora? Qual foi o usuário? Também. Acesso da contabilidade. Acesso da contabilidade é uma situação que é assim, como a gente trabalha com varejo, então tem muito XML de nota e XML de cupom. A contabilidade precisa desses arquivos. Agora a gente entra naquela situação. Eu mando para ele os arquivos ou eu concedo o acesso para ele acessar um painel e ter acesso às minhas informações? É uma questão de segurança também, entendeu? Que a gente também já implementou isso no WRP Online, tá? Bom, vamos mostrar um pouquinho o que nós temos aqui. Lá no WRP Online, falando um pouquinho de logs de acesso, tá? Então, aqui em segurança, eu tenho os logs de acesso. Então, aqui vocês podem observar que eu tenho uns exemplos aqui, ó, de falhas. Até o usuário que não permite acesso online, ele grava, usuário inativado, usuário não encontrado. E é claro, né, pessoal, essa tela ela fica para o perfil do proprietário, né? Não para o perfil de funcionário, né? É uma tabela de auditoria. Qual foi a origem, o navegador que ele fez, tá? A data, a hora, ou seja, eu consigo saber as tentativas de login. Isso aqui é uma tentativa de login. Logo abaixo eu tenho o log de cadastro. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero ver todos os logs de exclusão. Então ele vai me trazer os logs de exclusão. E como excluir o registro, eu preciso saber qual foi a descrição do registro que foi excluído. Porque se não fala que excluiu o registro ID 5, mas o que tinha no ID 5? Ah, era essa a descrição do ID 5, tá? A hora que foi feito, o usuário que foi feito, tá? Qual era o ID do registro. Do mesmo jeito eu tenho aqui também de alteração, né? Então, a gente tem uma auditoria interna disso daí também, tá? Questão que eu falei para vocês de perfil de acesso. Nós trabalhamos com 4 perfis de acesso. Proprietário, que tem acesso total, ele não tem como restringir nada, tá? Não tem como restringir nada. Eu tenho gerente, supervisor e funcionário. Esses 3 são configuráveis, tá? Então, se eu clicar aqui no botãozinho configurar perfil, ele vai me levar para uma grade onde eu vou expandir aqui e eu vou marcando o que cada perfil pode fazer, tá? Então, por exemplo, se ele pode gerar relatório de vendas aqui, ó, eu vou marcando os relatórios que ele pode ver. Eu estou falando do perfil gerente, tá? Ah, e o meu funcionário? Meu funcionário é um perfil menor. Então, eu configuro o funcionário, tá? O que ele pode fazer. Então, quando eu tenho os perfis previamente configurados, lá no cadastro de usuários, tá? Por exemplo, eu vou pegar um aqui, ó. Eu seto qual é o perfil deste usuário, que já está pré-configurado, ok? Então, essa é mais uma premissa de segurança. E por último, a questão da contabilidade. Nós temos aqui, cada cliente vai poder dar acesso à sua contabilidade. Então, eu tenho aqui, ó, a opçãozinha contabilidade. Nós vamos ter que cadastrar, deixar pré-cadastradas as contabilidades, né? Tem até avisando o cliente aqui. E depois que tiver pré-cadastrada, ela vai aparecer aqui na lista para ele. Ele vai selecionar a contabilidade, vai permitir o acesso dela, ou seja, ele está permitindo acesso às informações fiscais. E vai liberar o acesso. A partir desse momento, a contabilidade vai ter um painel dela, onde vai aparecer todos os clientes que ela possui acesso, tá? Então vai aparecer lá porque esse cliente concedeu acesso para ela. Se amanhã ou depois esse cliente trocar de contabilidade, ele vai ter que vir aqui remover o acesso para que aquela contabilidade antiga não tenha mais acesso às informações fiscais dele e adicionar o acesso à nova contabilidade também. Então observem que dentro do possível tem muita coisa para ser feita ainda, mas a gente já tem boas rotinas de segurança em funcionamento, tá, pessoal?
Então esse foi o vídeo aqui, um pouquinho de rotinas de segurança.